Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. O tema da nossa terceira semana da campanha 40 dias de jejum e oração por um Brasil transformado é este: consagração, entregando toda a vida sobre o altar. E o texto que eu quero ler é um dos mais conhecidos de todo o Novo Testamento, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e verso 2. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando estamos jejuando e orando por um Brasil transformado, nós não estamos pedindo a Deus por uma transformação da situação política, econômica ou social do nosso país. Não é esse o nosso foco. O Brasil transformado pelo qual nós estamos orando é um Brasil de vidas transformadas. Nós estamos orando por transformação na vida pessoal e não na estrutura social. Para nós não faz diferença se nós viveremos no capitalismo ou no socialismo, se nós seremos republicanos ou não, se haverá em nosso país uma ditadura, uma monarquia ou não, se viveremos um comunismo ou não. Isso não deve ser prioridade no foco de nossas orações, porque isso não implica em nada na nossa existência como um todo. Talvez isso possa trazer alguma diferença, e eu não quero entrar nessa área, porque não é para isso que eu estou aqui. Talvez traga alguma diferença na existência terrena, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós não vivemos por aquilo que a gente põe as mãos, nós vivemos, de acordo com a palavra nos diz, por aquilo que nós ainda estamos por alcançar, que é a vida por toda a eternidade, que ela supera e muito a tudo que nós conhecemos como existência terrena. O Brasil que nós estamos orando pela sua transformação, é uma transformação, então, na vida das pessoas, porque é dessa forma que nós, a igreja, podemos fazer algo pelo nosso país. A igreja ela é o instrumento de Deus para transformação na vida das pessoas. No entanto, para a gente ser esse instrumento de Deus para transformação de vidas, é necessário, meus irmãos, que cada membro da igreja, é necessário que cada crente, é necessário que cada cristão consagre a sua vida ao serviço de Deus. Esta semana eu lia o que um colega pastor escreveu na sua página do Facebook, na internet. Ele escreveu um artigo bem interessante, dizendo assim: antes de orar pelo país, arrependa-se. Esse é o título do artigo. Antes de orar pelo país, arrependa-se. Porque a consagração, ela vem antes do ministério e da missão. Porque Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. E esta é a proposta dessa mensagem. Que cada crente possa consagrar a sua vida totalmente a Deus, para que Deus use-nos como instrumentos na transformação de outras vidas para a glória dele. E esse texto que lemos na carta de Paulo aos Romanos
é a passagem mais resumida, mais clara e mais objetiva de toda a Escritura sobre o tema consagração a Deus. E a minha oração ao longo dessa semana é que nós pudéssemos permitir que ao longo dessa ministração o Espírito Santo pudesse falar ao nosso coração por meio dessa palavra. E para nossa reflexão, eu considero como nossa primeira questão esta pergunta: o que significa consagração a Deus? Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos saber a respeito disso. Mas antes de responder essa pergunta, o que significa consagração a Deus, eu quero fazer duas observações. Muitas vezes nós temos errado ao olhar para esse texto de Romanos 12, 1 e 2, pensando que esse texto trata de orientações litúrgicas para o culto da igreja. Irmãos, quando Paulo escreveu esses versos, ele não tinha em mente o culto no templo, com música, com louvores, com orações, com um dirigente, com um pregador, com som. Paulo não tinha isso em mente. Mas a gente é tentado muitas vezes a achar que Paulo está falando aqui do culto no templo. Não quer dizer que aqui não haja alguns princípios que devem nortear o culto. Sim, é claro que há. Mas o contexto aqui não é esse. E uma outra observação que eu faço é que muitas vezes também nós temos pensado em consagração a Deus como um ritual religioso ou um acontecimento espiritual e especial em certo momento. Talvez lembremos do culto de consagração de um pastor, culto de consagração de um missionário, culto de consagração de um diácono. Lembramos muitas das vezes, ao pensar sobre consagração, pensamos num evento, pensamos num acontecimento momentâneo com hora marcada para início e fim. No entanto, a consagração a Deus, requerida na Escritura, para sermos um instrumento nas mãos de Deus, não se trata de algo de um momento ou de um evento. O que significa de fato consagração a Deus? Consagração a Deus é o processo contínuo e incessante de viver separado do mundo para estar a serviço de Deus. Essa é a melhor definição para consagração que eu consegui elaborar, mediante a palavra de Deus. É um processo, não é algo de um momento. É contínuo, é incessante. A gente vivendo separado do mundo para estar a serviço de Deus. E essa separação do mundo não é isolar-se existencialmente do mundo, mas é separar-se espiritualmente, vivendo no mundo sem se corromper com o mundo. E aqui Paulo nos esclarece sobre a consagração a Deus com 3 verdades. Primeiro, todos os crentes devem se consagrar a Deus. O verso 1, que nós começamos a leitura, Paulo, ele abre o capítulo 12 exatamente assim: portanto, irmãos. As pessoas que o apóstolo Paulo chama aqui a consagração a Deus, ele as denomina de irmãos. É significativo, irmãos, que Paulo não diz sobre a necessidade de apenas alguns crentes ou apenas determinados cristãos se consagrarem a Deus. Paulo está convocando todos os crentes, independentemente da raça, independentemente da cor, independentemente se é homem ou mulher, independentemente da situação econômica, do nível intelectual, da idade, Paulo está os convocando a consagrarem-se a Deus. Deve-se buscar a consagração a Deus, não apenas os que ocupam alguma posição de liderança na igreja ou no reino de Deus, não apenas o pastor, não apenas os líderes, não apenas os diáconos, todos, certamente todos, irmãos e irmãs, têm esse mesmo chamado para serem povo de Deus, consagrados, santos e separados para a obra de Deus. Pastor Gregory Frizel, autor desses livros aí, vários deles que têm abençoado nossa vida, Como desenvolver uma vida poderosa de oração, liberando o fluir do avivamento,
coração puro, retorno à santidade, ele escreveu naquele livro Crucificado com Cristo: ninguém é chamado para ser meio cristão. Ninguém. Por isso que todos são chamados para a consagração a Deus. A segunda verdade que Paulo nos deixa claro também aqui, logo no início do verso 1, portanto, irmãos, exorto-vos. O que ele nos esclarece aqui com essa palavra exorto-vos? A consagração a Deus é um apelo solene e urgente. A palavra grega traduzida aqui como exorto-vos, ou numa tradução mais antiga como rogo-vos, pois irmãos, é um verbo parakaleo, que expressa uma mistura de súplica e autoridade. Era uma palavra usada para expressar um apelo solene e urgente. É um tipo de pedido diante do qual o indivíduo solicitado sente-se constrangido em não atender. É um apelo feito às pessoas para que elas possam corresponder a isso que está sendo pedido, mas um apelo que a pessoa não consegue não atender. Este foi um apelo do apóstolo Paulo feito diretamente ao coração dos crentes. Exorto-vos. A consagração dos crentes, a consagração da igreja é uma convocação urgente para hoje. É um apelo solene. Nós precisamos nos consagrar mais a Deus. A terceira verdade sobre a consagração a Deus é que a graça de Deus é sempre a motivação para a consagração. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. A gente destaca aqui o fato de que Paulo faz referência às compaixões, no plural. Há uma tradução que diz as misericórdias de Deus. Se você ler toda a carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que nos 11 capítulos antes do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele fala sobre as misericórdias de Deus. Paulo fala sobre a graça de Deus. Paulo fala sobre como nós éramos de fato pecadores, destituídos da glória de Deus. Estávamos condenados à morte eterna, porque este é o salário do pecado. Mas Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a salvação eterna é o dom gratuito de Deus, que nos dá por meio de Cristo Jesus. E Paulo, que falou durante 11 capítulos sobre as muitas manifestações da compaixão e da misericórdia de Deus, ele agora vai dizer, olha, considere essa misericórdia de Deus, considere a compaixão de Deus, pense na graça de Deus, no que Ele fez na sua vida, no que Ele transformou você. Você que era um perdido, agora é um achado. Você que era um condenado, agora é um salvo. Ele diz, isso deve ser a motivação para a gente se consagrar a Deus. Paulo faz esse apelo, gente, olhe para a cruz, olhe para o que Jesus fez por vocês, olhe pela prova do amor de Deus pela humanidade, e motivado por isso, consagre-se a Deus. John Stott diz que não há motivação maior para uma vida consagrada que contemplar as misericórdias de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, longe de nos deixar mais à vontade para pecar, a graça de Deus deve ser a fonte da nossa motivação para a consagração a Deus. Não existe necessidade maior do que essa para nós hoje, como crentes hoje, termos uma vida mais consagrada, uma vida mais separada do mundo, para estar mais pronta para ser usada por Deus como instrumento nas mãos de Deus. Eu não tenho dúvida de que se Paulo estivesse hoje entre nós, ele diria, irmãos, vocês são privilegiados, vocês têm todos os recursos necessários, vocês têm tantas tecnologias, vocês têm os melhores meios de comunicação, falta apenas uma coisa, vocês se consagrarem a Deus. E Paulo apelaria com a sua alma, rogo-vos, pois, irmãos, consagrem-se
consagrem-se. Tendo tratado do conceito bíblico de consagração, separar-se do mundo para estar a serviço de Deus, eu quero avançar com os irmãos para uma segunda questão em nossa reflexão. E essa questão é: o que a vida no altar tem a ver com a consagração a Deus? É muito conhecido em nosso meio cristão, evangélico em especial, a expressão vida no altar. Nós somos familiarizados com esse termo, nós cantamos sobre isso, nós lemos sobre isso, nós ouvimos bastante sobre isso, estudamos sobre vida no altar, mas será que realmente nós sabemos qual o significado desse termo, dessa expressão? Que relação existe entre o termo vida no altar com a consagração a Deus? Que altar é esse o qual nos referimos tanto, onde devemos ter a nossa vida nele? Será que tem a ver com estar aqui nesta plataforma, na plataforma de um templo? Irmãos, quando Paulo faz o apelo a uma vida consagrada, o apóstolo logo em seguida ele busca em um ritual lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele busca um exemplo para ensinar sobre a consagração a Deus. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo lança a mão de uma prática do Antigo Testamento para ilustrar a verdade espiritual essencial do Evangelho, a entrega total da vida a Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que oferecer sacrifícios de animais. Inicialmente era feito um altar de pedras, onde se colocava ali o animal que seria sacrificado naquele altar de pedras ao ar livre. Posteriormente, quando o templo de Jerusalém foi construído, dentro do templo havia o átrio onde as pessoas ficavam, era o grande auditório, havia o santo, que era uma plataforma que ficava mais alta, mais elevada, onde apenas os sacerdotes subiam, e lá dentro havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde havia uma cortina que separava o Santo dos Santos desse altar santo. Naquele Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma pessoa muito escolhida, poderia entrar. Era lá dentro, as pessoas nem assistiam o sacrifício sobre o altar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava lá e as pessoas não podiam ver, não podiam visualizar. Era todo um ritual que o próprio Deus estabeleceu que deveria ser assim. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu com o véu que separava o Santo dos Santos do altar santo? O que aconteceu? Rasgou-se do alto a baixo, porque a partir dali não precisava mais fazer sacrifício sobre o altar, sacrifício de animais, porque agora o Cristo, o Jesus, se fez sacrifício no lugar dos animais. Ele, como disse ainda há pouco, na linguagem de João Batista, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O animal era oferecido, coitado, animal não adulterava, animal não roubava. Pode até ter boi ladrão, mas dali não tinha nada a ver, porque o animal não tem alma, não tem consciência. E o animal era oferecido no altar, sacrificado ali inocentemente, tadinho, por conta dos pecados dos homens. E Jesus vem e substitui essa oferta sacrificial do animal por si próprio, não sobre um altar de pedras, não dentro do templo, lá no Santo dos Santos, mas lá na cruz, foi onde o Senhor Jesus fez daquela cruz o altar aonde ele sacrificou a vida dele no nosso lugar, lá na cruz. E depois da cruz, depois de Cristo, ninguém mais precisa oferecer sacrifício de animais. Espera aí, Paulo está falando aqui, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, mas Paulo está falando de sacrifício. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos? Paulo está querendo dizer que da mesma forma como o Senhor Jesus se entregou voluntariamente para
morrer na cruz do Calvário, nós devemos nos entregar a Deus completamente, voluntariamente. Paulo está nos ensinando que assim como Jesus se entregou na cruz, o altar do seu sacrifício, para cumprir a vontade de Deus, nós também devemos seguir os passos do nosso Salvador, entregando a nossa vida no altar divino. Evidentemente que não significa colocar a nossa vida sobre um monte de pedras, não significa colocar a nossa vida sobre uma mesa dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, também não significa a gente se entregar para morrer numa cruz. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está usando o exemplo de um ritual antigo, usando o exemplo da entrega do próprio Cristo para nos ensinar sobre a consagração a Deus. Paulo está aqui traçando uma relação estreita entre a consagração e a entrega total de nossa vida para Deus. E é significativo que Paulo diga apresentar o corpo a Deus como sacrifício. Apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício. Como assim, pastor? Como assim? Eu me adianto em dizer que não se trata de mutilar o próprio corpo, como se isso trouxesse algum benefício. Veja bem, para a gente compreender isso aqui, há algo que a gente precisa lembrar. Nós somos um espírito e temos um corpo, correto? Frequentemente nós pensamos o contrário. Nós pensamos que somos esse corpo e temos um espírito. Errado. Nós somos um espírito e temos esse corpo. E enquanto vivemos aqui na terra, esse corpo e esse espírito, eles estão funcionando juntos. O espírito só está onde o corpo está, e o corpo só está onde o espírito está. A nossa formação, ela é assim, dicotômica. Um corpo e um espírito. Essas duas partes. Esse corpo que é corruptível, esse corpo que sente dor, esse corpo que machuca, esse corpo que é frágil, esse corpo que tem tendências, esse corpo que tem reações às vezes incontroláveis, um espírito está nele, um espírito que é eterno. Eclesiastes diz que o próprio Deus plantou em nós a eternidade pelo seu espírito. Tem gente que diz assim, eu não fui no culto não, mas estive lá em espírito. Mentira. Isso é coisa de kardecista. Quem não vai de corpo presente, não é de corpo ausente que irá. Porque você só estará onde o seu corpo estiver. Então essa conversa aí, fiquei em casa, pastor, não fui no culto. Não, eu estava lá em espírito. Estava brisa. Estava não. Porque a gente só está onde o nosso corpo está. Ou então a gente tem que rever muita coisa naquilo que acreditamos entre a relação desse corpo e o espírito. Aqui a Bíblia está dizendo que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício a Deus. O que a Bíblia está nos ordenando? Que nessa entrega nossa para Deus, na consagração, o nosso corpo deve estar morto para o pecado. É nesse sentido que devemos sacrificar o nosso corpo. É esse o significado de apresentar o corpo em sacrifício aqui. Eu vou ler para você Romanos 6, verso 11. Paulo disse assim, carta aos Romanos é fantástica. Assim também considerai-vos mortos para o pecado. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Irmãos, nós temos a forte tendência de querer sempre satisfazer os desejos de nossa carne. O ser humano, ele é, por natureza, tentado a desejar 3 coisas, basicamente. Outras mais, mas basicamente se resume nessas 3 coisas. Sexo, dinheiro e poder. Essa carne deseja essas 3 coisas. Isso de todos nós, minha e sua. Todos nós, porque somos pecadores. Por isso que alguém disse que o problema do ser humano é um problema de 3G. 3G. Garotas, ganância e glória. Ou garotos também, né?
A consagração a Deus exige sacrificar todos os desejos da nossa carne, do nosso corpo. Foi isso que Paulo quis dizer aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Eu já sacrifiquei o meu corpo. Eu já fiz morrer o meu velho homem, morrer a minha velha natureza. É isso que Jesus queria dizer também quando ele falou em Marcos 8:34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sacrificar o corpo é fazer morrer, matar os nossos desejos da carne, as nossas vontades. Vontade pelo sexo ilícito, vontade pela ganância por ter mais, vontade por glória, por poder. A consagração a Deus, ela passa por essa apresentação do nosso corpo em sacrifício. Citando ainda Dr. Gregory Fizel, infelizmente em muitas igrejas modernas, negar-se e tomar a cruz são raramente mencionados e muito menos ensinados de forma clara. Isso explica por que temos testemunhado hoje o pior colapso espiritual da história. Irmãos, apresentar o corpo como sacrifício é um exercício diário de fazer morrer o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. O nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço da glória de Deus. Lá no 4º século da nossa história, um cristão muito dedicado chamado João Crisóstomo, ele escreveu assim: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal e ela se tornará uma oferta em holocausto. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros. É esse o significado de apresentar o corpo a Deus como sacrifício. É morrer para o meu eu. O texto segue dizendo que na consagração da vida no altar, devemos apresentar, sim, o corpo a Deus como sacrifício, e Paulo diz que como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram de animais mortos, que eram colocados no altar. Porém, aqui o apóstolo faz o apelo a oferecermos um sacrifício vivo. Como assim? O que é um sacrifício vivo? Eu acabei de ler que antes de nossa conversão, nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado, em Romanos 6. Mas agora que a gente se converteu, agora que a nossa realidade espiritual mudou, de um perdido para um salvo, de um incrédulo para um crente, de um ímpio para um justo, tudo pela graça de Deus, agora nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, vivendo nossa única e exclusiva vida para Deus. E eu volto ao capítulo 6 de Romanos, que eu li ainda há pouco, que fala sobre o sacrifício do corpo. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu omiti ainda há pouco a parte final, porque eu queria ler ela agora. Verso 13 de Romanos 6, tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, a parte B deste verso, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos e apresentais os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Paulo vai repetir esse mesmo ensino por várias vezes no Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo
por mim. Jesus, meus irmãos, agora é a razão do nosso viver. Jesus é o nosso Salvador. Para a gente consagrar a nossa vida a Deus, para a gente colocar a nossa vida no altar, a gente precisa apresentar o nosso corpo como um sacrifício, a gente precisa fazer morrer aquela velha natureza, aquele velho homem que vez por outra tenta, parece que ressuscitar, e a gente deve oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Vivo. Pastor Edson Queiroz, autor desse livro da campanha dos 40 dias de jejum e oração, ele faz um destaque interessante ao dizer que o problema de oferecer um sacrifício vivo é porque o sacrifício vivo, vez por outra, ele tenta escapulir do altar, porque é vivo. Devemos viver a nossa vida agora para Deus. Quando sacrificamos a nossa vida, crucificando o nosso eu, Deus nos dá a graça do seu Espírito que nos enche com a sua própria vida e alegria. Apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo é colocar a nossa vida totalmente à disposição de Deus, para que o Espírito Santo de Deus fique à vontade na nossa vida, para que Ele possa nos encher da presença dEle, para produzir em nós alegria, paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio e tantas outras coisas mais. É o compromisso diário de matar o nosso eu, as nossas vontades, mas é também o privilégio de todos os dias viver a vida de Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida no altar do Senhor, e isso deve ser um exercício diário. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, morte do nosso eu. Todos os dias nós precisamos morrer para o nosso eu, para a gente viver para o Cristo que nos salvou. É uma entrega diária. A entrega de ontem não vale para hoje. A vida cristã, ela é sim, ela tem um preço a ser pago. O discipulado é algo que custa caro. Custou a vida de Jesus e hoje custa a nossa entrega total a Ele. Hoje custa horas lendo a Bíblia, custa horas orando. Nenhum cristão da história que conseguiu de fato ter uma vida consagrada alcançou isso sem uma busca de intimidade com Deus profunda, renunciando o seu eu, a sua carne, os seus desejos por coisas ilícitas, desejos por coisas materiais, desejo por ajuntar tesouros nessa terra. Nenhum dos cristãos da história que foram de fato pessoas consagradas alcançaram isso sem fazer morrer essas vontades da nossa carne. Ao passo que é preciso deixar Cristo também florescer em nossa vida, produzir a vida dele implantada em nós. E aí nós chegamos agora à terceira questão que eu trago para a nossa reflexão sobre a consagração a Deus. E essa questão é: como deve viver uma pessoa consagrada a Deus? Como deve se posicionar um crente consagrado a Deus diante do mundo? Eu vou repetir o versículo 2 de Romanos 12. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esse verso praticamente nem precisa de explicação. Mas eu quero tecer alguns comentários apenas a respeito dele. O mundo, ele tem um molde. O mundo tem um esquema. O molde do mundo é o do esquema do relativismo, um esquema que muda todo dia. O errado ontem é certo hoje, isso para o mundo. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem é praticado hoje à luz do dia. Nós, porém, seguimos um modelo que não é relativo. Nós seguimos um modelo absoluto. Um modelo que jamais se altera. E esse modelo é Jesus. Esse modelo é o padrão da Escritura Sagrada. A ciência diz que a Bíblia é um livro cheio de erros.
A política diz que a Bíblia é um livro ofensivo. A sociedade diz que a Bíblia está desatualizada. Porém, o crente consagrado faz dela a sua única regra de fé e prática, e é alguém que não entra nesse esquema do mundo. O crente consagrado, ele não se amolda ao esquema do mundo, mas ele deixa que essa palavra o transforme pela renovação da sua mente. Como deve viver uma pessoa consagrada a Deus? Deve viver de um modo diferente do mundo. Nas palavras de William Barclay, não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Um crente consagrado não vive nos moldes, nos esquemas deste mundo. Um crente consagrado, ele fala diferente do mundo, seu vocabulário é diferente. Um adolescente crente consagrado, ele ouve músicas diferentes daquela que os adolescentes do mundo ouvem. Um jovem crente consagrado, ele frequenta festas diferentes das festas que os jovens do mundo frequentam. Um jovem crente consagrado, ele veste roupa diferente daquelas roupas que o mundo veste. Um casal crente consagrado, ele vive diferente do mundo. Um jovem crente consagrado, ele tem um namoro diferente do namoro do mundo. O namoro do mundo inverteu o negócio. A coisa está de perna para o ar. As pessoas estão começando a construir a casa pelo telhado. Ao entrar para um namoro que já começa logo de cara com relacionamento sexual, porque é o test drive. Se der certo, a gente vai aprofundando no relacionamento, vai, até depois se casar. Um jovem crente consagrado, ele não entra nesse sistema, nesse esquema do mundo. Foi isso que está escrito lá em João 2,15, não ame o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, já no finalzinho da sua vida, e foi a última carta que Paulo escreveu, capítulo 4, verso 10, Paulo vai citar um homem por nome Demas. Ele diz, Demas amou este mundo presente. Irmãos, eu creio que depois de aceitar a Cristo, a decisão mais importante a tomarmos é a entrega total a Cristo. Ninguém é chamado para ser meio crente. Alguém disse que para Deus é tudo ou nada. Nós não podemos dar uma parte da nossa vida a Deus e outra parte ao mundo. Eu queria, neste momento, já caminhando para a nossa oração final, eu queria convidar você a pensar em como tudo isso que você ouviu se aplica à sua vida. Esta noite Deus está falando aos nossos corações e está nos falando que devemos oferecer a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos, no altar de Deus como sacrifício vivo. Nós precisamos tomar agora mesmo, hoje, neste momento, a decisão mais importante para a nossa vida, que é a decisão de abrir mão de nossos desejos, abrir mão de nossos planos, de nossos ideais, de nossas vontades, para a gente viver no centro da vontade de Deus. Quando colocarmos a nossa vida verdadeiramente no altar, nós começaremos a experimentar o descanso de uma vida entregue nas mãos de Deus. E não somente isso, nós vamos começar a ver Deus nos usando como nunca antes. E ficaremos surpresos ao ver como Deus poderá nos usar para abençoar a vida de tantas pessoas. Eu não tenho dúvida que a necessidade mais urgente dos crentes de hoje é de ter uma vida consagrada a Deus.
uma vida totalmente entregue no altar. Irmãos, eu tenho sonhado muito, muito mesmo. Eu tenho sonhado muito com isso nesses últimos dias. Eu sonho com essa igreja cheia de crentes consagrados a Deus. Eu sonho com essa igreja cheia de crentes com a vida no altar. Eu sonho com essa igreja cheia de pessoas sendo instrumento nas mãos de Deus para ser bênção na transformação de outras vidas. Eu sonho com a nossa igreja recebendo pessoas e mais pessoas, pessoas sendo salvas, gente e mais gente, semana após semana. Eu sonho com esposas aqui dizendo: olha, pastor, eu orava há anos pela conversão do meu marido e ele se converteu agora. Eu sonho com pais aqui vendo seus filhos voltando para a presença do Senhor. Eu sonho com a nossa igreja sendo missionária, muito mais do que já tem sido. Eu sonho com a nossa igreja sendo capaz de sustentar dezenas de missionários no campo. E não apenas nós, mas que outras igrejas também possam ser igrejas consagradas, de pessoas comprometidas realmente com vida no altar. Eu sonho com essa igreja testemunhando a restauração de famílias que estavam aos pedaços. Eu sonho com os lares se transformando em um pedacinho do céu. Eu sonho com casamentos sendo restaurados, com casais que se divorciaram há anos, se casando novamente para a honra e glória do nome de Jesus. Eu sonho com nossos jovens, talvez no pátio da faculdade, ao invés de ficar caçando sinal de internet, talvez se reunindo 2 ou 3, dizendo assim: vamos orar por aquele grupo que está ali agora, naquele barzinho do outro lado, bebendo, vamos orar por eles. A gente não pode ir lá nem conversar com eles, porque eles estão ali, estão para lá de Bagdá, mas vamos reunir aqui. Eu conheço fulano, ele é lá do 3º, do 4º, vamos ajuntar aqui, vamos orar aqui, tendo em vista aqueles que estão ali. Eu sonho com todos os membros de nossa igreja, os empregados, os empresários, os autônomos, os funcionários públicos, sendo uma bênção no seu trabalho. Eu sonho com a transformação dos locais de trabalho em locais de culto. Meu pai está ali e eu posso citar isso como um testemunho e uma referência. Ao longo da vida dele, quantas pessoas trabalharam com o meu pai, e numa estatística, boa parte deles se converteram a Jesus através da instrumentalidade dele. Isso tudo é sonho, mas isso pode ser realidade. Só depende de uma coisa: consagração. Que possamos entregar a nossa vida todos os dias no altar do Senhor e fazer todos os dias essa entrega, porque a entrega de ontem não serve para hoje. Irmãos, esse é o tipo de mensagem que eu não quero perguntar: quem aqui acha ou sente a necessidade de se consagrar a Deus? Eu não quero nem cometer esse risco, porque alguém pode pecar em pensar assim: eu não preciso. Então eu não quero deixar esse risco para você. Eu quero convocar solenemente todos nesta noite a dizer: eu me entrego. Eu me entrego. Senhor, eu já entreguei um dia a minha vida ao Senhor. Eu abri meu coração para Jesus entrar. Mas o Senhor sabe muito bem, eu ainda vivo nessa batalha. Eu ainda vivo nessa queda de braço. O Senhor sabe, tem muita coisa na minha vida. Eu faço pela minha vontade, pelos meus desejos, aquilo que quero, não aquilo que o Senhor quer para mim. Senhor, eu não estou sendo um instrumento nas tuas mãos.
Senhor, eu não me lembro agora de ninguém que eu tenha sido instrumento para a transformação da vida dessa pessoa. Senhor, eu não me recordo de ninguém agora. Eu já levei a Cristo através do meu testemunho. Então eu não quero que você corra esse risco. Todos nós vamos nos consagrar a Deus. E nós vamos fazer uma oração com o último louvor nesta noite, cantando: eu me entrego, eu me entrego. E não deixe de se entregar, meu querido. Entregue a sua vida. Seja você um homem ou uma mulher, um adulto ou uma criança, seja você rico ou pobre, não é isso que importa. O que Deus quer de nós é vida consagrada, vida no altar. Coloque nesta noite a sua vida nas mãos de Deus, de fato. Entregue-se completamente e esteja certo que Deus vai fazer uma obra através de você. Amém? Se você puder, eu bem queria pedi-lo a ficar em pé neste momento. Se por alguma situação de saúde, ou se estiver aí com alguma criança no colo, não puder, tudo bem. Mas se você puder, eu queria te convidar a ficar em pé, para que pudesse cantar esta canção dizendo: eu me entrego, eu me dou todo para o Senhor. E essa seja uma noite de entrega. Cante com a sua alma. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Essa canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua entrego
Pai, aqui estamos nós, a tua igreja reunida nesta noite, diante da exposição da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo falou fortemente aos nossos corações. Há uma necessidade urgente de consagrarmos mais a nossa vida ao Senhor. Ó Pai, que antes de orar pelo nosso país, nós possamos nos consagrar, Senhor. Nós possamos buscar a santidade. Nós possamos, ó Deus, fazer morrer o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos entregar toda a nossa vida no teu altar. Tu sabes muito bem, ó Deus, que não poucos, mas muitos momentos nós cantamos isso, mas isso não é uma realidade, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tua palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia. E é motivado por essa misericórdia que nós queremos nos colocar, ó Deus, diante do Senhor em tuas mãos. Senhor, molda-nos. Senhor, quebranta-nos. Senhor, transforma-nos. Nós entregamos nesta noite a nossa vida no teu altar. Entregamos, Senhor, as nossas vontades. Entregamos os nossos desejos. Entregamos os nossos medos. Entregamos as nossas dúvidas. Entregamos o nosso orgulho. Entregamos, Senhor, as nossas vaidades. Entregamos, Senhor, o nosso comodismo. Nós colocamos tudo isso, ó Deus, diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa renovar a nossa mente e transformar a nossa vida. Ó Deus, nós sonhamos, ó Deus, sonhamos com um tempo em que haveremos de experimentar da tua presença de uma forma muito maior. Sonhamos, ó Deus, com um dia em que seremos uma igreja de pessoas totalmente consagradas ao Senhor. Pai, quando isso acontecer, nós veremos conversões todos os domingos. Nós veremos todos os dias pessoas procurando, ó Deus, pela tua palavra. Quando isso acontecer, Senhor, nós veremos casamentos sendo restaurados. Nós veremos pessoas, pais, voltando para casa. Nós veremos, Senhor, uma transformação, não na estrutura social, mas na vida das pessoas. E esse é o nosso clamor, ó Deus, que o Senhor possa nos receber no teu altar, e que a nossa vida seja de fato totalmente entregue ao Senhor. O Senhor conhece o interior, o coração de cada um que está aqui na tua casa nesta noite. Ó Deus, se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus para tê-lo como seu Salvador, que essa seja uma noite de salvação, que teu Espírito Santo possa entrar nesse coração. E te pedimos, Pai, por nós outros que já tomamos um dia esta primeira decisão, que a gente possa hoje entregar totalmente a nossa vida diante do Senhor. Que no teu altar, ó Deus, a nossa vida seja purificada, seja queimada, Senhor. Ó Deus, que esta seja uma semana de enchimento do teu Espírito em nossas vidas. Derrame sobre nós, ó Deus, do teu poder. É a oração que nós fazemos, consagrando a nossa vida no teu altar, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.